momento de eleições, Copa do Mundo, e a gente pode ou não colocar a bandeira na fachada dos condomínios. Roda a vinheta. Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser assistir através de imagem, nós estamos na Conde TV. Então você acesse o canal da Conde TV no YouTube e você vai assistir esse e outros conteúdos. Se quiser ouvir, você pode acessar o meu podcast através de qualquer plataforma de streaming, no carro, no trabalho ou no caminho da Assembleia. Hoje eu tenho um convidado especial, mas antes de apresentá-lo, eu vou para a frase do dia para não quebrarmos o protocolo. Então, a frase do dia é de Raul Follerean. A vitória sempre foi de quem nunca duvidou dela. Então, o caminho da vitória é um caminho árduo. As pessoas costumam olhar para os outros, para a grama do vizinho, que é sempre mais verde, mas a gente tem que saber que a vitória é um processo e ela chega para aqueles que estão dispostos a arcar com o preço desse processo. E hoje estou com um convidado mais do que especial, Vitor Rocha, advogado, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário do Espírito Santo, estadual, a Comissão Estadual. Meu amigo, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios em São Paulo. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeado de participar, conhecer um pouco desse mercado aqui, né, que é um mercado bem pujante, bem superior em quantidade, em espécies de negócios, para a gente levar um conhecimento, uma experiência para o Espírito Santo. Que bom, essa interação é boa, a gente sempre agrega, aprende. Enfim. Com certeza, com certeza. Então, o assunto de hoje é a questão das bandeiras nos condomínios, um assunto bem polêmico. O que você acha, Vitor? O que você acha, que caminho é que os condomínios devem seguir? Esse tipo de demanda tem chegado bastante, né? Eleições, Copa do Mundo se aproximando, e principalmente pela politização da bandeira nacional ultimamente, que tem gerado esse tipo de questionamento. Eu entendo que a questão da legislação federal, a 5700, que trata sobre o uso da bandeira, né, de símbolos nacionais, ela regula realmente estabelecimentos privados e estabelecimentos públicos. Mas a ideia de condomínio, não dá para você colocar um condômino para decidir sozinho, principalmente sobre uma questão de fachada, que há muito tempo é regulado pelas legislações, né? Sobre Exatamente. A manutenção. Os nossos colegas, alguns deles, como a gente já havia conversado, têm se dividido entre a possibilidade e a não possibilidade. Aqueles que acreditam na possibilidade da colocação se embasam nessa lei de 71, que a gente estava vendo aqui, era uma lei inicialmente Era um decreto de 42. De 42, que tratava de forma mais específica, inclusive. Isso. Depois foi um de 68. Depois virou a 5700 de 71. Ela trata dos edifícios no artigo 11. O artigo 11, no inciso 1, ele trata assim: hasteada em mastro ou adriças nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de esportes, escritórios, sala de aulas, auditórios. Então, assim, esse artigo desse inciso, nos incisos, né, ela regula a forma que a bandeira nacional pode ser apresentada. Mesmo que trata aqui de prédios particulares, o prédio particular tem o seu regramento próprio. Porque se você tem um prédio de uma pessoa só, ela faz o que ela quer no prédio dela. É o que eu tenho falado. Uma coisa é um edifício, outra coisa é um condomínio edilício que tem uma outra concepção, e a gente tem, se a gente tiver que examinar, eu acredito que não existe um conflito de leis, né? Porque ambas são leis federais. O Código Civil, Sim. A gente traz o 1336, que diz que é defeso alterar a fachada, e tem uma lei que regula a utilização da fachada em condomínios, em repartições tanto privadas quanto públicas, mas a partir do momento que eu tenho um regramento dentro do condomínio, eu preciso entrar nesse regramento para regular essa situação. Então, é sim permitida a colocação
desde que não avilte, desde que não desrespeite o regramento do condomínio, que é a convenção e o RI, né? É isso que a gente tem falado aqui. Perfeito. Um outro aspecto é que esse caso já foi judicializado, né? Alguns casos inerentes à bandeira foram judicializados e o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele se manifestou, vou buscar aqui, ele se manifestou em um caso que tratava não apenas da multa pela colocação da bandeira, mas tratava de outros assuntos. É o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, apelação civil. Então, nesse sentido, apesar do respeito que a bandeira deve ter, entendeu em decisão o relator que a manutenção dessa bandeira feria princípios da razoabilidade e interesse coletivo dos demais condôminos e moradores que consideram a instalação das bandeiras como alteração de fachada. Então, essa é a questão. Pode colocar? Pode, desde que o condomínio é a vontade da maioria. Se o condomínio entender por bem colocar, ele chama uma assembleia, define, ou o gestor, o síndico, tem o poder executivo para liberar. O condomínio pode, por exemplo, liberar na semana da independência ou liberar no mês da Copa do Mundo. O que você acha disso? Eu acho que o regramento interno prevalece e muitos têm e muitos não têm. Quando não há o regramento interno específico tratando das bandeiras, esse viés da alteração de fachada ele fica muito mais evidenciado. Quando existe a regulamentação, quando que pode, que dia que pode, você trouxe para a massa discutir e permitir. Então, beleza, são prédios privados, mas que a massa, como sempre tomam as decisões, tomou a decisão naquele sentido. Então, essa politização da bandeira divide o prédio em algumas ocasiões, vão votar que sim, vão votar que não, mas vai estar regulamentado. Eu tenho edifícios em que a gente atua como síndico, em que regula inclusive as bandeiras de times. No dia que tiver jogo de time de futebol, você pode colocar. Então, domingo, o Campeonato Brasileiro acontecendo com a rodada muito time, tem bandeira espalhada pelo prédio inteiro. E eles entenderam que isso não caracteriza a fachada. Pelo contrário, eles até descaracterizam. Eles até são icônicos lá. Ao prédio que tem as bandeiras nos dias específicos. Aí é sábado e domingo, num dia e tem que tirar. E a bandeira nacional, ela não entrou nesse ponto, mas entrou para efeito de jogos, campeonatos mundiais. E aí tem uma lacuna enorme, né? Porque acontece campeonato mundial de todos os esportes o ano inteiro. Então, se tiver acontecendo a Copa do Mundo de vôlei e a bandeira tiver hasteada, e nesse caso específico, você não pode... Eu estava comentando com uma síndica esses dias que é difícil você permitir, porque se eu permito uma bandeira... Por que eu não posso permitir o varal? A gente começa a abrir um precedente, assim, e é uma questão muito ingrata o limite, né? Porque eu não posso nem ser permissivo ao extremo e nem impedir ao extremo para deixar aquela sociedade com insatisfação. Então, assim, esse equilíbrio da vida em condomínio é muito tênue. O que nos conforta é quando o síndico entende que ele tem que representar a vontade da maioria. Como é que ele sabe? Com pesquisas, com conversas e com as próprias assembleias. Então, o síndico muitas vezes busca uma solução ou jurídica ou conversando com outro síndico e muitas vezes ele esquece que o que ele tem que fazer é o que aquela coletividade, ele tem que, através dos seus assessores administrativos, advogados, transformar aquela vontade da maioria em algo que seja legal e possível e passível de realização. Com certeza. Respeitar, né, cumprir o papel legal do síndico de fazer cumprir convenção e regimento interno, e se houver muitas reclamações, muita divisão do prédio nesse sentido, chama uma assembleia, regula a situação, e o que a maioria acolher, ele vai ter sustentação para defender a tese dele, porque a gente viu que tem tese para os dois lados. Então, na judicialização pode ser tanto que sim ou que não. Ele é amparado numa decisão assemblear e a gente afasta essa responsabilidade do síndico, né, por essa decisão. Isso aí é bem interessante. Lembrando que a hora que a convenção já regrou, proibiu ou permitiu, o regimento regrou, permitiu ou proibiu,
a Assembleia não pode revisitar sem cumprir com a alteração desses instrumentos. Na Convenção 2/3 e o regimento, se não houver disposição em contrário, a maioria é simples. Então, é muito importante que isso fique sempre claro para aquele gestor que pretende regrar a situação. Perfeito. Cumprir primeiro e na lacuna criar instrumentos para preencher essa lacuna. Né? E o direito é feito de lacunas, né? E o condomínio traz muitas lacunas porque a vida em sociedade chega antes do direito, né? Exato. Os condôminos não têm o interesse de morar num quartel, né? Não tem muita relação com a bandeira, mas um quartel porque aquele regramento muito estrito, muito ao pé da letra, o que está na convenção, o que está no regimento, além de dar muito trabalho para o síndico e ele ocupar o seu tempo com outra coisa que seria mais relevante, um planejamento, uma superintendência de determinado assunto, ele deixa muito vazio, né, essa situação. E se desvia por questões menores e que acabam... Questões menores, não é uma relevância extrema ali e acaba prejudicando outras situações mais importantes, né, do ponto de vista de administração. Chegamos ao final desse podcast, agradeço a sua visualização. Se você quiser assistir esse ou outros programas, através do canal do podcast da Conde TV. Se você quiser ouvir por áudio, através de qualquer plataforma streaming, seja no carro, no trabalho, ao caminho da Assembleia, você pode acessar. Vitor, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade, recepção maravilhosa. E estamos à disposição lá em Vitória. De que tiver por lá, a gente faz os programas e conhece o mercado de lá. Maravilha. Trocar essas experiências. Volte para falar mais de condomínios com a gente.